Agora aqui na TV Alfa, programas Memórias Botucatu. É um programa que leva até você histórias de nossa cidade, fatos acontecidos anteriormente, que resgata essa maravilhosa história que tem Botucatu. Botucatu é uma cidade que tem, por tradição, ter bastante história, e por esse motivo, esse programa Memórias Botucatu trará para você, nossos telespectadores, um programa maravilhoso de recordação, de muita história bonita que vocês vão ver a partir de hoje. Nunca esquecerei de ti, ó minha terra, berço onde o amor nasceu. És princesa lá da serra, terra dos carinhos meus. Não mais poderei viver longe de ti, tu és a minha adoração. Ó Botucatu, cidade dos meus sonhos, terra do meu coração. Ó Botucatu, cidade dos meus sonhos, terra do meu coração. No programa de hoje vamos contar lá do século XIX a história de Ana Rosa, vivida no ano de 1885, um fato marcante na cidade de Botucatu, quando ela foi morta por seu marido muito ciumento, vindo da cidade de Avaré. Essa história repercutiu não só em Botucatu e toda a região, mas para todo o Brasil através de uma música do Zé Carreiro e Carreirinho, depois com o Tião Carreiro e Pardinho. A partir de agora, nós vamos contar um pouquinho dessa história através do Moacir Bernardo, ele que escreveu um lindo livro de anos e anos de pesquisas sobre Ana Rosa. E ele vai contar um pouquinho para a gente dessa história. Seu Moacir, nós sabemos que a história de Ana Rosa aconteceu no século XIX, uma história tão bonita e de grande repercussão para a cidade. Não só para Botucatu, para a região e por todo o Brasil, né? E eu queria que você contasse um pouquinho dessa história para a gente, como é que começou, como é que surgiu essa ideia do senhor escrever um livro da Ana Rosa. Nenê, eu nasci aqui no bairro Alavapés, né? E junto ali ao departamento de rodagem antigo, que é a sede do DR, que hoje é da prefeitura, e meus pais, meus tios, meus avós sempre falavam sobre a Ana Rosa. Então eu sempre fiquei curioso saber mais sobre ela, né? Voltando então ao tempo de infância, né? Meus tios, meus avós, meus pais, né? E vizinhos falavam muito, minha mãe visitava muito a capela, né? Eu ia com a minha mãe, eu tinha uma tia minha de São Paulo, que ela morava em São Caetano do Sul. Quando ela vinha para Botucatu, ela fazia uma festa, levava toda a molecada, os vizinhos, nós fazíamos um piquenique uma tarde toda, lá acampado, ali por perto da capela, né? Elas visitavam, faziam reza lá. Então, eu me interessei muito pela Ana Rosa, e comecei a fazer pesquisa sobre ela, né? Comecei a pesquisar, que não tinha quase nada sobre ela, né? A turma só sabia sobre a história da Ana Rosa através da música do Tião Carreiro e Pardinho, né? Eles cantam e o Brasil todo conhece essa música, né? Então eu comecei a pesquisar e descobri um livro que foi feito em 1922 por um jornalista aqui de Botucatu, né? Quer dizer, ele era pernambucano, mas ele veio para cá, ficou um pouco tempo em Botucatu, mas se interessou pela história da Ana Rosa através desse livro, né? Eu cheguei a pegar esse livro na mão e comecei minhas pesquisas também sobre como eu fui ao fórum, porque eu sabia que tinha o processo dela, né? Esse processo que foi feito na época. Mas quando eu fui ao fórum lá, eles falavam para mim que tinha subido mais de 40 anos esse processo, né? Então ninguém mais sabia nada sobre esse processo, né? Mas consegui até de um meio esquisito, né? Meio assim, meio fenomenal até, né, para mim, foi um fenômeno. Foram descoberto esse processo. Esse processo veio parar na minha mão, né? E eu, analisando bem o processo, né, aí comecei a fazer
comecei a escrever um livro, né? Onde saiu o livro, que é esse aqui, que é Ana Rosa, a sua vida, a sua história. Agora, Zé Moacir, a gente sabe que essa história toda começou lá na cidade de Avaré. Nós sabemos que Ana Rosa era uma moça muito bonita, muito linda, da qual o seu marido, que era ele tinha uma frota, né, vamos dizer assim, de carros de bois, ele era muito violento, não só fisicamente, como moralmente com a Ana Rosa. Como é que aconteceu essa história? Como é que ela veio parar aqui na cidade de Botucatu? Ana Rosa, pelo meu conhecimento, pelas pesquisas que eu fiz em Avaré, Itatinga, ela morava num sítio, né? E sempre passava esse carreiro lá, que ele apesar de ser carreiro, ele tinha carreiro de carro de boi. Ele tinha uma frota de carro de boi que levava, nessa época o café estava avançando para o oeste de São Paulo, né? E aqui essa região já tinha muito café. Então já estavam levando, traziam o café através de carro de boi, né, para ser embarcado. Eles traziam muito para Porto Martins, dali iam e através de barco e até Piracicaba, lá onde embarcava na Paulista, né, para ir para Santos, né. Ana Rosa casou com Chicuta, um caipira bastante atrasado. Levava a vida de carreiro, fazendo transporte, era o seu ordenado. Tinha um ciúme doentio pela moça, que dava pena do coitado. Batia na pobre mulher com a vara de ferrão de bater no gado. Então, as primeiras famílias que chegaram eram mineiras. Depois, com o tempo, em 1875, chegam os italianos, né, no Porto, e aí eles vêm para cá também trabalhar. E nesse período, existia, assim, como está focando a história de Ana Rosa e Chicuta, Chicuta, ele era um produtor, né? Ele tinha uma frota de carros de boi e para ele chegar até a fazenda dele, ele tinha que atravessar bem no centro da fazenda do meu tataravô aqui, e que vai e entra aqui e vai até lá em cima e fica um pouco perto da serra ali. E nesse período, nesse trâmite de ele passar com os carros de boi, e ir pela estrada, ir para Botucatu, e passar lá próximo à Vila Maria, Moldimix, e sentido Rio Bonito, aquela região, né? Então ele ia para o Porto Martins, esse período, e também ia para o outro lado aqui de Itaí. Nesses trajetos, ele acabou conhecendo a Ana Rosa, né? Que acabou se apaixonando, e ele era bem mais velho do que ela, né? E ela era uma jovem, bonita, tal. E aí, no entanto, eles com o tempo começaram a namorar, contraíram um casamento, né? Mas aí, de repente, assim, o príncipe se revelou o leão, né? E as pessoas aqui conheciam o Francisco como uma pessoa que tinha um temperamento muito genioso, né? Genioso, que era o oposto do irmão dele, que morava em Itatinga, e que era uma pessoa extremamente dócil, né? E que, inclusive, no mesmo período que ele assassina a Ana Rosa, o irmão dele vence as eleições em Itatinga. Então, ele passava num sítio lá e um dia ele viu uma mocinha muito bonita, ela tinha, acho, uns 15 anos, ele conversou com ela, né? E sempre passava lá, trazia presente para ela, trazia presente dos pais dela, e fez amizade com os pais e conquistou o coração dela, né? Através dessa boa influência com a família, né? Eles chegaram a se casar, né? Casaram, mas ele era muito ciumento. Depois que ele casou, ele modificou a situação perante ela, né? Então ele tinha uma fazenda, né? E lá nessa fazenda, ele tinha a casa dele, né? E onde eles moravam, ele já era viúvo. Ela tinha 15 anos, e ele era viúvo. Então ele casou com ela pela segunda vez, né? Então aí ele, com esse ciúmes doentio, ele fechava dentro de casa, começou a maltratar ela, desconfiado de qualquer coisa dela, né? E batia, começou a bater nela muito, né? Então ela não aguentava mais essa vida. Um dia ela larga tudo e foge da fazenda. Um dia que ele saiu para uma viagem, né? Que ia demorar uns dias, inclusive quem ajudou ela foi um escravo
próprio escravo da fazenda, que era um senhor de idade até, né? Ele pediu para ela, ele via a situação dela e implorou. Ele ajudou ela a trazer até Botucatu, que ela veio para Botucatu. Ela sabia que aqui em Botucatu morava uma tia dela. Agora, a história interessante dessa do escravo que ajudou ela, o senhor nos dizia que o Chicuta interpelou esse escravo e queria que ele contasse de todas as maneiras como é que ele ajudou ela a fugir. Tanto é que ele veio de Avaré a Botucatu, ajudando a Ana Rosa, protegendo-a, né? Então, mas me parece que houve um certo problema com esse escravo, que ele chegou a interpelá-lo, mesmo ele confessando, ele chegou a matar esse escravo? Quando ele chegou, ele viu a casa vazia, não encontrava Ana Rosa, ele desconfiou, falou assim, que ela fugiu, né? Deve ter fugido. Então, passou aquela noite, ele já chegou quase à noite, no outro dia de manhã ele começou a investigar, né? Junto com os empregados da fazenda. Aí teve um molecote lá, né? Que inclusive era filho de escravo também. Parece que falou para ela, parece que a Ana Rosa saiu, foi ela parece que estava ensinando um cavalo aí junto com o escravo, aquele escravo de idade lá que tinha lá com eles, né? Eles estavam encilhando um cavalo aí, quase anoitecendo, né? Então, ele sabendo, ele pegou esse escravo, convidou ele para ir fazer o serviço no mato, chegou lá, pôs uma faca no pescoço dele e falou para ele que tinha que contar onde estava Ana Rosa. Ele com medo, que já estava sabendo, que o Chicuta já estava sabendo da história, ele pegou e falou que ela veio para Botucatu, na casa dessa tia dela que chamava Lousada. Então foi assim que ele descobriu. Mas assim mesmo ele matou o escravo e enterrou ali próximo onde ele assassinou ele. Agora a música conta, todo mundo sabe através da música, que a Ana Rosa chegou a Botucatu e foi direto para a casa da Fortunata. E na realidade, através de pesquisas, não é isso bem o que aconteceu. Ela veio na casa da Dona Lousada, que era a tia dela, né? A tia dela foi uma mulher da vida, né? Quer dizer, ela já vivia mas já estava com idade, né? Então, ela veio atrás da tia mesmo, né? Porque o objetivo dela não é ficar aqui em Botucatu. Botucatu é muito perto aqui de Avaré, né? Então, o marido dela vir aqui e sabia que se pegasse ela, ia matar ela. O objetivo dela é ir mais longe, para o Paraná, para um lugar bem estranho, que ninguém conhecesse ela, né? Então, ela veio aqui porque ela saiu quase sem nada de lá, né? Viajou à noite a cavalo, né? A noite toda até chegar. Ela foi procurar onde morava essa tia dela, né? Então ela foi nesse cabaré perguntar sobre a tia dela e lá estava, quem recebeu ela foi a dona do cabaré, que chamava Fortunata. Vamos falar porque Ana Rosa tinha nome e sobrenome. Ana Rosa se chamava Ana Rosa Pereira. Ela é nascida e batizada na cidade de São José dos Campos. Seu pai era José Pereira da Silva e sua mãe Joaquina de Tal, como está nos documentos da Cúria, onde é a certidão de casamento dela. Em 1880, quando ela se casou, Ana Rosa só tinha 14 para 15 anos e casou com Chicuta, que era o Francisco Carvalho Bastos, que também já era viúvo. A primeira esposa dele chamava Maria do Carmo de Oliveira, que veio falecer no parto. Teve um filho com Chicuta. Essa criança foi criada por uma tia do Chicuta, ou uma irmã, ninguém sabe direito ainda. Mas Ana Rosa era jovem, tinha apenas de 14 para 15 anos. E casou com Chicuta em 16 dias do mês de julho de 1880, às 6 horas da tarde, na igreja aqui em Botucatu. E veio falecer depois, quase 5 anos depois, faltando um mês para completar 5 anos de casado, onde ela veio ser assassinada pelo seu próprio marido com os seus jagunços. Chicuta era muito ciumento. Durante os quase 5 anos que ficaram casados, Ana Rosa, como consta nos autos, testemunha nos autos, ela fugiu 5 vezes. Quer dizer, quase cada ano ela fugia. E na última vez que ela fugiu, ela veio sair do Rio Novo, que era Avaré, e veio se esconder aqui em Botucatu, na casa Fortunata. Fortunata era uma casa, um prostíbulo, tanto que Fortunata também era parente de Chicuta, era primo de Chicuta. Mas ela veio mais para
por causa veio para mês de maio, que era mês de Maria, sempre tinha as festividades em Botucatu. Ela chegou aqui no início do mês de maio, e seu marido chegou no final do mês de maio, início do final de junho, para começar junho. E teve várias vezes na casa tentando falar com ela, tentando levar ela embora, mas não conseguiu levar ela embora, porque a Fortunata e mais as pessoas da cidade não deixou ele embora. Ela ser levada embora. Mas ele levou as mulas, que ela fugiu de lá para cá, ele levou de volta. Tanto que lá em Avaré, hoje antigo Rio Novo, o animal que ela fugiu, nunca mais ninguém montou nesse animal. Tanto que lá a Bárbara Ferrer tomou conta desse animal, que era parente do Chicuta, que criou o filho do Chicuta. E era esse animal ficou como um animal assassino, porque ele que levou Ana Rosa para Botucatu e depois veio a falecer. Você vê como é a diferença, que quando Ana Rosa casou na igreja, tudo. E logo depois, no atestado de óbito, que é feito na igreja também, pelo vigário, uma totalmente versão, já recebe até nome de prostituta lá. Ela foi casada com Ana Rosa Pereira e no fim, na hora de fazer os relatos lá, ficou como Teira, Ana Rosa vulgo Teira, que foi assassinada pelo seu próprio marido. Isso consta no registro de óbito da Ana Rosa. Isso aqui é uma ampliação do livro de casamento da Cúria Municipal. Isso aqui é uma parte da página onde é o casamento de Ana Rosa Pereira com o senhor Francisco Carvalho Basto. Eles casaram em 16 de julho de 1880, às 6 horas da tarde, na presença de várias testemunhas ajuizadas. O vigário foi Antônio Gomes Xavier, e teve duas testemunhas que assinaram o livro, José Vicina da Silva e José Nóbrega de Moraes. Ana Rosa Pereira, conhecida Ana Rosa, ela era filha de Francisco Pereira da Silva, que já era falecido, e de uma tal Joaquina de Tal, que era a mãe dela, que ela pouco conheceu, tá? Ela foi batizada e é também natural em São José dos Campos, daquela província. Não sabe como ela estava morando aqui em Botucatu. Mas ela tinha 14 para 15 anos quando casou com o Chicuta. E o Chicuta tinha 40. Ele era viúvo. Tinha acabado de ser ficado viúvo, porque a mulher dele, ao dar a luz a um garoto, que morreu depois futuramente com 40 anos, o Chicuta foi pai de um garoto, mas a mãe morreu no parto. Ele ficou viúvo, que chamava-se Maria do Carmo de Oliveira. Era a primeira mulher do Chicuta. E ele com 40 anos, a menina com 14, 15 anos, é uma grande diferença. E aí por isso que ele tinha todos esses ciúmes dela. Quando ela chegou à cidade de Botucatu, ela chegou lá no prostíbulo da Fortunata. Onde ficava em Botucatu exatamente esse prostíbulo? Ficava ali na rua Mano de Barros com a Campos Sales, que hoje é um estacionamento de um supermercado. E quando ela chegou a Botucatu, ela foi na casa, foi à procura da sua tia Lousada, e quem deu abrigo a ela foi exatamente a Fortunata, que era dona do prostíbulo, né? Haja visto que naquela época Botucatu, ali na Campos Sales, cruzamento com a Rua Amando, que era a Rua das Flores, antigamente, né? Já era afastado da cidade, né, Sr. Marcelo? Ali terminava o Botucatu, em 1885 ali terminava o Botucatu, o resto era só estrada, né, de carroça, de tropeiro, então terminava ali. E tem uma história bonita também, quando ela chegou a Botucatu, ela precisava de um banho, e aí ela foi comprar, a dona Lousada foi comprar as roupas para ela. Como é que é essa história aí? Ela chegando lá, ela perguntando sobre... a Fortunata recebeu ela. Ela falou, eu estou atrás de uma tia que chama Lousada de Avaré, que morava do lado lá. Tem aqui uma senhora que chama Lousada e ela costura para nós todos aqui, que a tia dela também era costureira. Então, falou assim, vou chamar. Quando saiu na rua, ela já encontrou a tia, né? Depois a tia levou ela para casa dela, né? E ela pediu para a tia fazer um vestido para ela, né? Ela falou, então espera aí, mas eu vou até a Rua das Flores, que era a Rua Curuzu, né? A Rua das Flores era a Curuzu, que era a Rua do Comércio. Vou até a Rua das Flores
eu vou comprar uma chita lá para fazer um vestido para você. Então a tia e comprar um chinelo também para ela, né? Que o objetivo dela não era ficar aqui, mais para frente e ir embora. E quando o Chicuta chegou em sua casa, não encontrando Ana Rosa, já interpelou esse senhor, matou e já imediatamente veio a Botucatu. Chegando em Botucatu, qual que foi o seu procedimento? Ele começou a indagar, né, sobre Ana Rosa. Então, Botucatu era muito pequeno naquele tempo, né? Então, ele chegou, perguntou para um senhor, falou assim, se viu uma moça que chegou de Avaré, falou assim, acho que se é uma que chegou de Avaré, o nome dela para se chamar Ana Rosa, ela está no Cabaré da Fortunata, né? Então ele se dirigiu para o cabaré que é ali perto, porque o Botucatu começava nessa época, para todos terminava na Campos Sales ali. E tinha as duas ruas principais, que era a rua Curuzu, que hoje é Curuzu e Armando de Barros. Então e ali terminava. Então ele veio até o Cabaré da Fortunata para procurar Ana Rosa. Mas a história conta que ele encontrou com dois capangas, vamos dizer assim, que não queria muito trabalho para receber alguns trocados, né? E me parece que quando ele encontrou, foi aqui na entrada do Lava Pés, na entrada da cidade, que ele encontrou com a venda de quem que era a venda nessa época? É Gumercindo Lara. É uma venda que tinha aqui, onde era um pouso tropeiro, e ali também, mais ou menos, entrar na Coab, por ali ficava a venda e o pouso de tropeiro de Gumercindo Lara. Gumercindo Lara, e ali também a pessoa que vinha de fora, ele dava comida para os animais, e pouso e comida e alimento para as pessoas, né? Então, o Chicuta foi até essa venda, que ele ia passar a noite lá. Lá ele conversou com o dono da venda, né? Se puder arrumar para ele 2 capangas, né? Que pudesse fazer um sinistro bom. Ele explicou que ele foi traído pela mulher e tal, falei, veio embora, então ele arrumou 2 capangas para ele. Eu falei, conheço 2 aqui que são facinho na mesma. Então é o Costinha e o Hermenegildo, né, que arrumou isso daí. Porque antes, ele já teve ele encontrou a Ana Rosa no cabaré. Ele foi lá, quis bater nela, mas a tia dela viu, mandou um menino. E no bosque dali do bosque é meio perto até. A tia mandou buscar os policiais lá, né? Então veio um cabo e mais 2 soldados, que não deixou ele bater nela, nem levar ela embora de lá, né? Esses 2 policiais. Aí que ele saiu de lá e foi para a venda do Gumercindo Lara, que era no Lava Peça, na entrada da Coab. Mas como que ele conseguiu essa conversa com a Ana Rosa, esses 2 capangas, e conseguiu persuadi-la e levar ela até onde ela foi assassinada? Como é que ele chegou a tratá-la? Eles fizeram... Então, o Chicuta, ele fez uma reunião dos 3, né? Foi até a casa do Costinha, fizeram uma reunião. Ficou certo de Costinha chegar lá. O Costinha ela não conhecia o Costinha. Então ele foi lá, eles combinaram, falaram assim, olha, o Chicuta meio que armou, você fala assim que o seu marido vai vir aqui, vai te matar. E vai sair uns tropeiros também do Lava Pés, e ele vai sair agora à noite. Se você quiser ir lá com eles, eu levo vocês e você vai para o Paraná, né? Então ela conferenciou lá com a tia, com a Fortunata, falou assim, acha melhor você ir embora, porque ele é capaz de voltar aqui e matar você. Só que o Costinha pôs ela na garupa, falou, vou levar você. Ela se arrumou tudo, despediu do pessoal e levou, só que levou onde estava o Chicuta, o Hermenegildo já esperando ali, esperando ela para fazer o que ele queria mesmo, que era matar ela. Agora a música diz o seguinte, né? Quando ela viu o seu ex-marido, o Chicuta, ela não teve qualquer tipo de reação e apelou para todos os santos, para Deus, para que não matasse ela. E mesmo assim, ele não teve compaixão. Pelo contrário, ele teve um ódio ferocíssimo e acabou matando naquela pedra, onde nós estamos mostrando a imagem nesse momento, né? E ali ele esquartejou. Como é que foi essa morte tão dolorosa? Ele falou para ela que
Ele ia pegar ela e ia cortar ela aos pedaços, né? Então o interesse dele vai ver ela sofrer mesmo, né? Então foi cortando. Quando ela chegou a cavalo lá, viu, estava o marido e mais uma outra pessoa, falou assim, são 3 homens, uma moça, né? Quer dizer, então não teve reação nenhuma, já pegaram ela, já foi tirado ela, levaram, tinha uma pedra sabão, o arenito Botucatu, tiraram as vestes dela, e o Cicuta tirou a faca dele, uma lâmina bem cortante, e foi cortando aos pedaços, foi tirando pedaço da orelha, da bochecha, dos lábios, do nariz, né? Tirando parte dos seios, dos dedos. Foi assim que ela foi morrendo aos poucos, né? E ali depois antes de ser a capela de Ana Rosa, a população pregou uma cruz lá, né? E eles cultuavam essa cruz, né? Como é que foi essa história toda a partir da morte de Ana Rosa? Bom, quando Ana Rosa morreu, né, que veio até, foi um cavaleiro que encontrou ela, que era passando, né? E o cavalo levou, não queria passar dali, ele levou ali perto onde estava o corpo da Ana Rosa. Ele viu, foi falar para as autoridades, né? As autoridades foram lá e esse crime foi muito grande, repercussão na cidade, né? Encontraram uma moça morta lá, tudo cortado aos pedaços, né? E veio um carroceiro e levou para fazer autópsia. E a polícia, a delegacia de polícia é onde é o Bosque hoje, né? Ficava ali onde é aquele ponto de ônibus do Bosque. Ali ficava o prédio da delegacia, né? Tinha um delegado, tinha os polícias que ficavam ali. Então ali foi feita a autópsia dela ali, tudo, né? E foi muito... E deu uma repercussão muito grande na cidade, né? Aí quando ela dali uns dias fizeram uma cruz grande lá, sabe? E muita gente ia lá orar para ela, né? Diz que aí começou a fazer milagre, né? E foi um contando pro outro, aí tem isso, a moça faz milagre. E foi uma febre, né? Minha gente, vários lugares, ali nessa cruz de Ana Rosa, pedia alguma coisa para ela, né? Então diz que era atendida. E essa cruz ali ficou por quanto tempo até ser construída a capela? Essa cruz, ela ficou, logo depois da morte dela, fizeram a cruz. Ela ficou essa capela atual, ela foi inaugurada em maio de 1922. Mas antes tinha a cruz, depois fizeram uma pequena capela só para pôr umas coisas que a turma ia lá. As pessoas casavam, levavam o vestido lá, diz que dava muita sorte. Então, depois da cruz, fizeram uma pequena capelinha, pequenininha. Depois essa atual, que foi a população de Botucatu que fez essa atual capela, né? Agora nós sabemos ali, né, através do relato da história, que teve muitos e muitos milagres, né? E Ana Rosa, quando foi enterrada, ela foi enterrada lá no cemitério que ficava atrás da Catedral de Botucatu, né? Aquela catedral que ficava situada bem no centro da avenida, e tinha o cemitério católico que era bem atrás, onde que hoje funciona o fórum, né? E depois que ela foi trasladada para o cemitério Portal das Cruzes, o atual cemitério daqui da cidade de Botucatu. Ali onde é o atual fórum, ficava o cemitério católico, né? E o outro tinha 2 cemitérios, o católico e o protestante, que era no bairro da Boa Vista. E depois, através chegou a República, né? Então eles não podiam mais ser particular o cemitério. Então o Estado, a Prefeitura tinha que cuidar. Então foi feito o cemitério Portal das Cruzes, né? E de lá levaram os restos mortais dela para o cemitério Portal das Cruzes. Agora, Moacir, nós sabemos que o túmulo mais visitado no cemitério de Botucatu é o cemitério da Ana Rosa, né? Em finados a gente vê a enormidade de pessoas que lá se encontram visitando o seu túmulo. E as imagens que nós estamos passando nesse momento aí são de pessoas que visitam o túmulo e pessoas que dão seu testemunho de tantos e tantos milagres que foi feito através da Ana Rosa, né? E muitas plaquinhas que a gente vê no túmulo dela são de muitas pessoas de fora, né? As pessoas costumam pedir uma graça para ela, e quando é atendida, a pessoa
agradece uma graça cansada e põe a plaquinha. Alguém coloca as iniciais, ninguém põe o nome. Geralmente só põe a graça cansada e as iniciais do nome. E tem placa de várias partes do Brasil ali. Agora na capela dela também a gente viu, né? Tá vendo nas imagens também que tem a Sala dos Milagres, né? Onde muitas e muitas pessoas, tem até o guarda-roupa lá que colocavam os vestidos de noiva, né? E as iniciais dos nomes de quem recebia os milagres, né? Então Ana Rosa, diz a lenda aí que as pessoas que casavam na igreja, né, na igreja católica, aí pegavam o vestido de noiva e levavam lá, que dava sorte, né? Então, para dar sorte no casamento, assim. Então, muita gente... Você vai na Capela de Ana Rosa, você vê que tem ainda muitos vestidos de noiva lá. Né? De vestido novinho, que foi feio, que foi só pelo casamento, e a noiva levou o vestido dela na capela, nessa Sala dos Milagres, junto à Capela de Ana Rosa. E o programa As Memórias Botucatu vai dar uma pequena pausa e já volta já. Ó Botucatu, cidade dos meus sonhos, terra do meu coração. Ó Botucatu, cidade dos meus sonhos, terra do meu coração. Leve uma vida mais família no Bicudo Serve em Itatinga. Um completo supermercado com tudo que você precisa. Gêneros alimentícios, higiene, padaria, açougue, hortifruti e muito mais. Atendimento personalizado. Bicudo Serve. Rua Ângelo Rodrigues de Barros, número 195 em Itatinga. 28 anos de tradição em bem servir a família itatinguense. Por que é bom viver aqui? Porque Botucatu está entre as 100 melhores cidades do Brasil para se viver. É uma cidade próspera e a cada ano são gerados mais postos de trabalho. Botucatu é a cidade mais segura do estado. Temos orquestra municipal, projeto Guri, virada cultural, 6 pontos de cultura e em breve a primeira pinacoteca do estado no interior. Porque em Botucatu, o nosso trabalho faz a cidade ser cada vez melhor. E a gente quer sempre mais. Botucatu, 157 anos, como é bom viver aqui. Cidade dos meus sonhos, terra do meu coração. Ó Botucatu, cidade dos meus sonhos, terra do meu coração. Estamos aqui em frente à Capela de Ana Rosa, que é um mito, não só para a cidade de Botucatu, mas como para todo o povo brasileiro. E essa história começou lá na cidade de Avaré, quando Ana Rosa, fugida do seu marido, veio se hospedar aqui numa pensão da Fortunata em Botucatu. Num barzinho ali da saída, sem destino resolveu chegar. Encontrou com Tarminigildo e com o Costinha pegou conversar. Vocês querem pegar uma empreitada, só se for pra não trabalhar. Pra matar a minha mulher, minha proposta vai lhe agradar. A gente vai adentrar um pouco aqui, embora esteja um pouco escuro aqui, né? A gente pode perceber que o teto é bastante escuro através das velas que são acesas. E isso daqui é um armário que se usava para guardar os objetos, os pertences de quem recebia o milagre de Ana Rosa. Haja visto aqui que tem uma plaquinha, não se colocava o nome na época, colocava só as iniciais. E aqui, esse móvel que vocês podem ver, eram guardados os vestidos de noivas. Até, se vocês puderem ver, aqui tem um vestido de noiva, né? De alguma noiva que provavelmente tenha casado e provavelmente seja muito feliz no casamento. E alguns objetos que o pessoal colocava, né? Então esse é um móvel muito antigo. E ali nós temos vamos dizer aí, o cruzeiro
onde acende as velas, e o teto bastante queimado devido a essas velas, né? E aqui, né, um pequeno altar, está aqui onde que a pessoa possa ajoelhar para poder rezar, né, fazer suas orações e seus pedidos para Ana Rosa. E contando um pouquinho mais dessa história aqui com o seu Moacir Bernardo, e a minha curiosidade é o seguinte, a curiosidade de toda a população: como é que foi quando ele estava esquartejando, matando a Ana Rosa, ninguém viu nada? Isso aí tem um negócio interessante até, viu? Quer dizer, quando eles estavam lá matando a Ana Rosa, esquartejando ela, né, um segurando, outro cortando, ali pertinho tinha uma negra, que era uma negra escrava, que estava fugida de uma fazenda. E sem querer, ela estava ali perto da cidade, ela precisava comer, né? Não podia aparecer, era presa. E ela viu, bem pertinho dela, acontecer esse caso aí, né? Depois dali, no outro dia, já pegaram ela, levaram ela para a fazenda, lá ela comentou esse acontecimento, dessa morte. E a cidade estava em alvoroço sobre esse assassinato, né? Então, através dela falando quem era Costinha, parece que ela conhecia o Costinha, ouviu falar muito Costinha, o Hermenegildo, que era de Botucatu. Prenderam eles, aí já contaram quem que era o marido dela, porque a polícia já tinha visto ele também, que ele teve antes daquele dia que ia matar ela, no cabaré lá da Fortunata, né? Então foram em Avaré e foram os 3 presos, Costinha, Hermenegildo e o Chicuta, né? Bem, o Chicuta, quando chegou à cidade de Botucatu, ele contratou 2 capangas, que eram o Costinha e o Hermenegildo, através de um dono de uma venda aqui na cidade de Botucatu, que era o seu Lara. E através desse seu Lara ele contratou essas 2 pessoas, e quando a Ana Rosa foi esquartejada, eles trouxeram ela justamente nessa pedra que vocês estão vendo aqui, ó. Essa pedra é uma pedra sabão, onde eles seguraram a Ana Rosa e prenderam ela para que o Chicuta esquartejasse ela exatamente nesse local. Mas isso aí, o Chicuta, ele já tinha muitas posses e falou que foi ultrajado no seu casamento, então ele matou ela em honra própria dele, né? Que ela traiu ele. Então ele foi absolvido. O Costinha também, ele morava lá pelas bandas de Santa Bárbara, tinha muito fazenda, os pais dele também eram fazendeiros. Ele também falou que não tinha nada, ele saiu livre. O único que ficou preso foi o Hermenegildo. O Hermenegildo foi preso. E dali uns dias, até as pessoas de Botucatu ficaram muito assustadas. O Hermenegildo foi cortar uma árvore lá pelas bandas Água Santa Bárbara, na fazenda dos parentes dele, caiu uma árvore e amassou ele. Dizia que quando foi correr, uma graminha lá segurou o pé dele, não deu para ele sair, a árvore veio por cima dele e espatifou ele, né? Estamos aqui embaixo de uma árvore chamada Jamboleiro do Campo. E essa árvore aqui tem um fato muito curioso. Foi aqui embaixo dessa árvore, aonde o Chicuta veio a falecer com seus carros de boi. Ele voltava lá da fazenda do seu Leal de Carvalho, por essa estrada aqui, carregado de café. E exatamente neste lugar aqui, os bois, sem motivo nenhum, veio a parar, empacou e houve o trágico acidente com o Chicuta. Estamos hoje aqui na fazenda Jacutinga, município de Avaré. Nesse local aqui tem um jamboleiro do campo, e aqui é a estrada que dá entrada para a fazenda. Na época, essa fazenda aqui pertencia ao capitão José Leal de Carvalho, né? Produtores de café. E o Chicuta veio pegar aqui uma carga de café para levar para a exportação. Quando ele vinha saindo da fazenda para essa estrada de serviço, né, bem nesse local aqui, onde nós estamos, você pode ver que aqui é lugar reto, não tem subida, não tem... Então os boi aqui empacaram, não é que empacaram, eles tentavam fazer força e a roda não saía do chão, né, não se movimentava as rodas do carro de boi. Aí preocupado, veio mais gente aqui para ver porque os boi não conseguiam tirar
se a carga era normal, tudo. Nisso o Chicuta desceu embaixo do carro para ver se tinha alguma coisa travando. Nisso os bois se movimentaram e a roda do carro de boi passou no corpo do Chicuta, cortando ele, bem dizer, ao meio. E bem em frente como ele era um homem fluente na época, bem em frente aqui, fizeram uma pequena capela que hoje tem só restos dessa capela com uns pedaços de parede aí que está deteriorando e as árvores tomaram conta dos restos da capela. E agora nós estamos aqui num charco, onde nós vemos aqui uma capela em ruína, onde uma árvore tomou conta de toda essa capela e não existe praticamente mais nada de capela. Alguns tijolos, vocês podem ver aqui é uma parede e essa árvore infelizmente foi destruída. E o Moacir Bernardo vai contar um pouquinho pra gente qual é a história dessa capela em relação ao Chicuta. Bom, então nós estávamos bem em frente aqui o jamboleiro do campo, né? A estrada passa ali, né? Isso aqui, bem dizer, é o fundo da capela, e até por aqui mais ou menos, né? Então você pode ver que tem os restos da capela e são tudo por aqui, né? Tem um tijolo. Essa capela foi feita porque o Chicuta era uma pessoa muito influente nessa região, pessoa rica, né? Então, como ele teve essa morte violenta, depois os familiares dele fizeram essa capelinha aqui, bem em frente da onde ele morreu aqui, tragicamente, que ele foi cortado pelas rodas dos carros de boi. E logo depois foi o Hermenegildo, teve uma peste de varíola na cadeia, ele foi o primeiro a morrer, foi o Hermenegildo. O Gumercindo Lara também, dali uns dias já pegou lepra, andando pela cidade, ele caiu morto. E isso foi num prazo assim, muito curto, espaço de tempo. Foi um atrás do outro. Um atrás do outro. E o Chicuta ele estava numa fazenda da capital, José Leal de Maia Carvalho. Ele estava saindo da fazenda com carro de boi, né? E carregado de café. Daqui a pouco os bois pararam, né? E não saíam. Os bois tentavam, faziam força, e todo mundo via que não tinha nada nas rodas do boi, não tinha nada, né? Aí ele bateu nos bois, os bois fazendo força e não saía, né? De jeito nenhum. E aquela carga o boi puxava qualquer lugar por aí, não tinha problema. Aí ele foi ver que estava dentro e desequilibrou, aí os bois puxaram e cortaram pela metade. Então, e essa fazenda é uma fazenda que a gente está vendo agora, né, nas imagens. Essa fazenda que ele faleceu, que ele morreu com essa morte tão trágica também, é na cidade de Avaré. Como é que chama a fazenda? Hoje ela chama Fazenda Jacutinga. Agora a questão da Ana Rosa é muito triste a história, né? Porque como meus antepassados falaram, assim, tal, ela jovem, né? Cheia de vida, se casou com ele, um homem velho, ciumento, tinha dinheiro, exercia seu poder de uma forma estranha, em parceria com algumas pessoas de poder também de forma estranha, e acabou cometendo esse ato, né? Então, na realidade, eles já eram desde criança, ele tinha uma certa, vamos dizer assim, uma certa diferenciação no seu comportamento, né? E essa fazenda de Jacutinga lá, como é que é a história como é que é repercutida essa história da Ana Rosa, já visto que lá que Chicuta morreu? Lá, eu estive lá nas fazendas, fazendo pesquisa, fui em Avaré, Itatinga, em vários lugares aí, né? Fui muito sítio, falei com várias pessoas de bastante idade, e tudo conta sobre essas histórias da Ana Rosa, né? Então ela é muito conhecida, eu acho que ela é até mais conhecida fora de Botucatu do que em Botucatu mesmo. Agora, eu desde pequeno, Moacir, eu sempre soube, né, que ali naquela antiga estrada, que falava que era a estrada de Ana Rosa, que ia para esse sítio vizinho, que ia para Itatinga, chamava Estrada Ana Rosa. E ali tinha alguns túmulos, né, que muita gente pensava que era do Chicuta, então não tem nada a ver com essa história. Não, ali não tem. Depois da Capela Ana Rosa, parece que tinha uns 2 túmulos, mas foi de pessoas que morreram ali. Um foi de um carroceiro também, que ele caiu da carroça e morreu.
E outro foi um tropeiro também, o cavalo empinou com ele, caiu, quebrou a cabeça ali e morreu ali. Então, não tem nada. Então era essa confusão que o pessoal fazia, né? Morreu um tropeiro, morreu um boiadeiro aí também, todos afirmavam que era chicuta. Na realidade não era. Eu vi muita gente falar isso aí, que ali era o túmulo do Chicuta, mas não tem nada disso aí não. O Chicuta foi enterrado no cemitério de Avaré. Agora, Moacir, nós vamos mostrar o seu livro, né? Um livro de 140 páginas que o seu Moacir fez no ano de 1998 e que traz a história completa de Ana Rosa, e o senhor está prometendo um novo livro. Como é que o senhor vai fazer? Tem muita gente procura esse livro aqui, então vamos ver se a gente consegue fazer uma segunda edição dele aí. Porque o livro, o senhor recebe muitos telefonemas, não só de Botucatu, até fora do Brasil, pedindo um exemplar do livro, né? Sempre pedem para mim, telefonam para mim, telefonam na casa da minha irmã, mas não tem mais livro. Isso aí, até quase para mim não sobrou, só sobrou esse aqui. Agora no programa Memória Botucatu, nós vamos ver alguns depoimentos de pessoas que fizeram parte dessa história ou que receberam alguma graça de Ana Rosa. Uns tempos eu andei muito doente, sabe? Eu tinha muita dor de estômago e eu fui na Cruz da Ana Rosa e pedi para ela que, se eu sarasse daquela dor de estômago que eu estava com ela, eu fazeria um terço para ela, né? Um domingo de mês. E graças a Deus, eu nunca mais tive aquilo lá. Então, eu recebi graça da Ana Rosa, né? Eu estava usando um aparelho no dente e o arame escapou, ele quebrou e eu engoli esse arame. Aí eu fui no médico, né? E aí fiz um raio-x urgente. E eu pedi para ela que, se eu recebesse essa graça, que eu vinha cuidar do túmulo dela. E eu consegui essa graça. Então, eu venho todo sábado limpar. Eu quebrei o fêmur faz uns 2 anos. E quase não estava nem andando agora, graças a ela, estou andando. Minha sobrinha sarou, muita graça. Meu sobrinho de Assis também recebeu uma graça do emprego e está tudo, graças a Deus. E agradeço muito a ela, muito a Deus e a ela, né, em primeiro lugar. Aqui no túmulo de Ana Rosa existem as plaquinhas aqui que os devotos, quando tem alguma graça alcançada, eles vêm aqui e colocam uma plaquinha. Incluindo na minha mão aqui tem um papel aqui xerocado, graça alcançada de com várias graças alcançadas e MADR da cidade de Sorocaba. Então nós vemos aqui em Rio Preto, tem de Suzano, tem de São Paulo, tem de várias cidades do estado de São Paulo, até do Brasil aqui, que conhece a fama de Ana Rosa. Eu tinha 7 anos mais ou menos, e eu sofri um acidente, assim, a gente era moleque, né? Então, todo mundo brincando no quintal, tal, né? E o quintal de casa, as bananeiras era muito grande, era enorme. Então, tá toda a criançada reunida lá, a gente viu um cacho de banana lá em cima, né? Falei, puxa vida, vamos pegar aquele cacho de banana, né? Aí o meu irmão Paulo trepou no pé de banana lá e eu fui puxar embaixo a folha. Foi quando deu a queda da bananeira e ela caiu, me prensou a minha perna dentro de um buraco. Prensou e naquele momento eu não senti mais minha perna. Aí tinha bastante criança ali, aí pegaram levaram para cima, nossa. A minha mãe ficou naquele desespero. O que ela ia fazer, né? Aí não tinha ninguém para levar, porque não é como tem hoje, que é tudo fácil, né? Então, antigamente tinha ali na Curuzu a oficina do Ratinho. E eu, o único que tinha carro, tinha um gordininho ali que, puxa, colocaram eu no banco do traseiro ali e levaram eu até a Misericórdia, né? Na Misericórdia, nenê, puxa vida, a hora que eu cheguei lá, os médicos atendeu, olhando eu assim, colocaram na maca e minha mãe do lado ali, preocupada. Falei, puxa vida, e agora? Né? Minha mãe, toda nervosa, né? O médico falou, a gente vai tirar uma radiografia, ver o que aconteceu com isso aí, né? E a hora que eles tiraram a radiografia, o osso da perna tinha amontoado um em cima do outro. E o médico falou, mãe, é um caso que a gente não sabe como vai fazer, é o primeiro caso que aparece para mim.
Eu não sei, olha, vamos ver o que a gente pode fazer, tá? Vamos ver o que a gente pode fazer. E naquele momento levaram eu pro quarto, tá? Levaram eu pro quarto, colocaram eu na cama, tá? Colocaram eu na cama, me amarraram as pernas para cima, né? Eu não tinha o que fazer. O médico não sabia o que fazer com aquilo porque o osso estava amontoado em cima da perna. Aí naquele momento eles pegaram e me amarraram um pau em cima do berço, né? Que eu tinha uns 7 anos por aí, e penduraram minha perna. Penduraram a minha perna ali, e eu sem saber o que estava acontecendo. Falei, puxa vida, eu não estou sentindo minha perna, né? Não tô sentindo. E eu fiquei ali. Ali fiquei 5, 6 dias, 7 dias. E não passava, e ninguém tomava uma decisão, tá? Ninguém tomava decisão. E uma coisa que eu me lembro, que naquele momento, eu acho que foi as preces da minha mãe, Nenê. A perna que estava com o osso remontado, ela estava torcida. Ela estava torcida, uma perna estava reta, a outra estava torta. Ele pegou e virou a minha perna. Virou a minha perna e continuou. Eu fiquei 16 dias internado ali, né? Aí depois disso, Nenê, me engessaram. Engessaram o corpo inteiro. Eu não podia andar, não podia fazer nada, né? E eu via que minha mãe saía de vez em quando e não voltava. Eu falei, mãe, eu preciso da senhora, onde a senhora está? E nesse momento, Nenê, a minha mãe, ela ia lá na capela da Ana Rosa, pedir para Ana Rosa para curar o filho dela. Porque aquilo lá, falou, meu filho, é tudo para mim. E ela ia lá. Eu falei, aí cheguei e perguntei para ela, mãe, por que a mãe vai lá na capela da Ana Rosa? O que aconteceu? Como que eu tô? Aí ela falou, filho, eu fiz uma promessa. Eu fiz um pedido para Ana Rosa, tá? Se você se curasse, se você conseguisse sair dessa, você ia andando até lá, com o gesso nas costas, até lá na Rosa, para agradecer ela. Falei, mãe, mas Jesus Cristo fez isso com a cruz, levou a cruz dele. Falei, então, essa vai ser a sua cruz que eu prometi. Eu fiz uma promessa para ela, e se Deus quiser, ela vai me atender. Falei, tudo bem, mãe, vamos esperar. E eu chorava, dor, só ficava deitado, tudo travado, aquele negócio coçava o corpo inteiro. E foi passando, 3 meses. 3 meses, falei, mãe, não tenho condição mais, eu não estou aguentando mais isso em mim. Falei, não, agora a gente vai voltar no hospital. Voltando lá no hospital, eles pegaram, eu senti que cortou aquilo. A hora que eu cortou, que eu peguei, eu estava sentindo minha perna já, eu dobrei ela. Eu falei, olha minha mãe, a minha perna tá boazinha de novo. Graças a Deus. E a Ana Rosa, eu vou conseguir andar. Eu vou conseguir. E foi. Aí passou 2 meses. Aí ela pegou o gesso lá do hospital. E a gente pegou esse gesso. A gente foi andando até lá. Eu acho que foi a coisa mais importante que aconteceu na minha vida, tá? Foi chegar lá e colocar na capela da Ana Rosa, tá? Aquele gesso, aquela coisa tão importante que aconteceu comigo, aquela graça que eu recebi, tá, Nenê? Puxa vida, foi a melhor coisa que não dá para esquecer. Então minha mãe levou eu lá e falou, ó, essa é a capela da Ana Rosa, que você vai conseguir andar e você vai vir andando trazer seu gesso aqui. Falei, mãe, olha, eu acho que é uma graça que eu acho que a senhora conseguiu para mim. Foi a coisa mais importante que aconteceu na minha vida naquela hora. Eu acho que a minha mãe era muito devota da Ana Rosa. Ela, naquele momento,
puxa vida, eu fiquei muito... É uma história que, graças a Deus, né, que tem vocês, tá? Tem vocês para poder resgatar isso, que é uma coisa que ia ficar comigo a vida inteira, faz parte do meu passado e hoje está fazendo parte do meu presente, essa alegria que vocês estão me proporcionando, tá? Para lembrar uma graça muito importante que eu consegui através da Ana Rosa. Botucatu, cidade dos meus sonhos, terra do meu coração. Botucatu, cidade dos meus sonhos, terra do meu coração. Leve uma vida mais família no Bicudo Serve em Itatinga. Um completo supermercado com tudo que você precisa. Gêneros alimentícios, higiene, padaria, açougue, hortifruti e muito mais. Atendimento personalizado. Bicudo Serve. Rua Ângelo Rodrigues de Barros, número 195 em Itatinga. 28 anos de tradição em bem servir a família itatinguense. Por que é bom viver aqui? Botucatu tem um dos melhores índices do Brasil no desempenho do SUS, o Sistema Único de Saúde. Tem uma excelente estrutura de pesquisa e desenvolvimento científico, acadêmico e tecnológico. Botucatu é a cidade das boas escolas com ensino de qualidade para todos. Botucatu é a cidade dos bons ares. A nossa natureza enche a gente de orgulho. Em Botucatu, o nosso trabalho faz a cidade ser cada vez melhor. E a gente quer sempre mais. Botucatu, 157 anos, como é bom viver aqui. Botucatu, cidade dos meus sonhos, terra do meu coração. Botucatu, cidade dos meus sonhos, terra do meu coração. Então, vocês ouviram depoimentos maravilhosos sobre Ana Rosa, contada por várias pessoas, tanto de Botucatu como de nossa região. E nós gostaríamos de agradecer a todos vocês, e quem souber que tem uma história bonita sobre a cidade de Botucatu, relacionada à nossa cidade, que venha até nós, entre em contato conosco no e-mail contato@tvalfa.com.br. E aproveitando para agradecer aqui o seu Moacir Bernardo, que veio nos trazer essa história tão bonita e tão bem contada neste dia de hoje. Eu que agradeço, Bruna, pela oportunidade e até uma outra, se Deus quiser. Nós é que agradecemos, aproveitando para convidar a todos vocês que estão nos assistindo até a próxima semana com mais uma história muito bonita a ser contada aqui na TV Alfa, programa Memórias Botucatu. Ana Rosa casou com Chicuta, um caipira bastante atrasado. Levava a vida de carreiro, fazendo transporte, era o seu ordenado. Tinha um ciúme doentio pela moça, que dava pena do coitado. Batia na pobre mulher com a vara de ferrão de bater no gado. Resolveu abandonar o marido, porque a vida já não resistia. Quando chegou em Botucatu, aquela cidade toda dormia. Só encontrou uma porta aberta, mas ali não entrava a família. Resolveu contar sua história e se abrigar até no outro dia. O Chicuta, quando chegou em casa, Ana Rosa não encontrou. Ele arriou sua besta e como uma fera galope tocou na chegada de Botucatu.
Pra um caboclo ele perguntou: seu moço, essa mulher lá na Fortunata, vi quando ela entrou. Num barzinho ali da saída, sem destino resolveu chegar. Encontrou com Tarminigildo e com o Costinha pegou conversar. Vocês querem pegar uma empreitada, só se for pra não trabalhar. Pra matar a minha mulher, minha proposta vai lhe agradar. O Costinha montou a cavalo e tocou lá pra Fortunata. Conversando com Ana Rosa, diz que era um tropeiro da zona da mata. Meu patrão lhe mandou uma proposta, diz que leva e nunca lhe maltrata. Seu marido anda à sua procura, diz que encontrando ele te mata. Ana Rosa montou na garupa e o cavalo saiu galopeando. Quando chegou no lava-pé, aonde os bandidos já estavam esperando. Quando ela avistou seu marido, para todo santo foi chamando. Vou perder minha vida inocente, partirei com Deus desse mundo tirano. Derrubaram ela da garupa, já fazendo cruel judiação. Foi cortando ela os pedaços, uma preta assistindo a cruel judiação. Foi correr da parte a autoridade, já fizeram imediata prisão. Hoje lá construíram uma igreja, tem feito um milagre pra muitos cristãos. Nunca esquecerei de ti, ó minha terra, berço onde o amor nasceu. És princesa lá da serra, terra dos carinhos meus. Não mais poderei viver longe de ti, tu és a minha adoração. Ó Botucatu, cidade dos meus sonhos, terra do meu coração. Ó Botucatu, cidade dos meus sonhos, terra do meu coração.